Estamos de volta por aqui, gente, e hoje estamos falando sobre saúde mental com a Lohana e com o Gabriel. E para começar, a gente vai começar com a Lohana de novo. E Lohana, você acredita que artistas devem ter acompanhamento psicológico? Ah, com certeza. Com certeza. Eu já ouvi até de uma professora de que era obrigatório. Eu estava fazendo um curso no Rio de Janeiro e era um curso com uma técnica muito psicológica também, sabe? A gente tinha muita coisa interna, a gente usava muita coisa nossa da nossa vida e ela falava que era obrigatório. Eu ainda não tinha feito terapia até aquele momento. E confesso que ela falar que era obrigatório é uma brincadeira dela, né? Porque não é obrigatório. Mas me fez pensar que realmente eu poderia fazer terapia e isso traria mais equilíbrio para minha vida, para minha carreira. E hoje em dia, não só atores, como eu indico para todos, né? Mas já que eu tô falando da minha experiência, eu acho que nós atores, a gente acessa muita coisa. Personagens com histórias às vezes muito pesadas também. A gente vai usando também o que a gente tem de material interno, material próprio, da nossa própria história, e aí isso também vai virando uma misturinha entre quem eu sou e quem meu personagem é. E eu acho que a terapia ela entra num lugar muito bom, assim, pra gente que é ator, pra conseguir se entender, ter um processo ali de qualidade de vida mesmo. Então acho que sim, resposta é com certeza. E você, Gabriel, que dica você daria para os atores para eles não se perderem no personagem? Essa é uma pergunta assim que eu não esperava, como você disse. Eu quero muito ouvir a resposta. Porque como você falou, né? Você tem a técnica, se eu não me engano, aquela técnica que, tipo assim, você imagina uma cena de luto. Aí imagina que é um parente seu que morreu lá. Aí vem trazendo aquilo pra você, assim, você acarreta. Então, nesse caso, assim, primeiramente, buscar a terapia mesmo, né? Porque você precisa delimitar até onde é o seu personagem e até onde é você ali, né? Então, a dica mesmo que eu posso estar dando, assim, é mesmo fazer a terapia e buscar, fazer anotações também é legal nesse sentido, porque você anotando ali, tipo assim, o que é meu e o que é o meu personagem. Sempre depois que você gravar também é muito bom, assim, pra você estar fazendo esse comparativo e focando mais em você, assim, isso daqui sou eu, né? Sim. Mas seguindo, o que eu posso dar mais de dica assim mesmo é a terapia e fazer essa autoanálise de você mesmo, para estar diferenciando e não estar confundindo nesses momentos. Muito obrigada. E Gabriel, como é lidar com as críticas no ambiente profissional? Essa também, principalmente eu não trabalho só como psicólogo, né? Eu também trabalho como conferente, então críticas, que nem você falou, tem as críticas construtivas e as críticas daquelas pessoas que querem te derrubar, infelizmente. Mas para lidar com as críticas mesmo, vale o mesmo ponto que eu toquei com ela, assim, tipo de planejamento, mas mais voltado para o trabalho, assim, o que o fulano falou, para mim vai servir de alguma coisa? Por exemplo, assim, tem muita gente, assim, principalmente funcionários antigos, né, que eles fazem a coisa de um jeito aqui e talvez o jeito que você traz é um jeito totalmente diferente. Então, aí fala assim, nossa, mas você é incompetente, você não faz nada direito, coisa e tal. Aí você para no momento e olha assim, será mesmo que eu sou incompetente? Analisa as suas atividades. Será que realmente isso que eu estou fazendo está me servindo de alguma coisa? Talvez o conselho do fulano ali vai me ajudar. Eu mesmo, como trabalhei já eu atualmente sou conferente, eu já trabalhei de repositor, então tinha coisas assim que é totalmente fora da minha área, né? Mas, assim, tem coisas que eles me ensinaram e que a gente vai aprendendo. Então, que nem eu digo, tudo que não há uma experiência que não seja válida. Então, o que eu posso dizer sobre esse negócio de crítica veja se realmente ela vai te valer a pena ou não. Se valer a pena, acata e tenta mudar para ficar melhor, ou entra para um ouvido. E Lohana, como você transforma críticas em aprendizado?
É o desafio profundo, tá totalmente profunda essa entrevista de hoje. Mas difícil. Eu acho que o autoconhecimento, pra gente ver o que é do outro e o que é meu, né? Tipo, dependendo da crítica, não é sobre mim, é sobre o que a outra pessoa pensa da vida, do mundo, com as referências que ela tem. Então, às vezes, será que vale a pena toda crítica eu levar tão a sério? Mas isso, se eu estiver confortável com o que eu acredito, confortável com os meus valores, com o meu trabalho, mas eu acho que tem essa diferenciação. E assim, eu falo um pouco de autoconhecimento também, pra gente saber que às vezes a gente também não é isso tudo. A gente também não é a última bolacha do pacote. Então, algumas coisas eu posso melhorar mesmo. Tipo, então, algumas críticas a gente pode ouvir com humildade, que é difícil, porque eu acho que a primeira reação à crítica é ficar um pouco chateado mesmo. Aí eu acho que acolhe a chateação. Não gostei. Mas aí depois que conseguir, talvez a gente escute, talvez tenha algum ponto ali que vale levar pra frente, que vale, se for uma crítica em relação ao trabalho, falar, é verdade, eu faço isso, eu sou assim, eu posso melhorar nisso, aí eu vou estudar, vou treinar, vou tentar melhorar, ou não vai ser dessa vez que eu vou conseguir ser melhor, mas acho que tem esses dois lugares, acho que a crítica a gente tem que escutar, acolher e depois ver o que faz com ela, porque acho que de primeiro é difícil, pra mim é difícil. Nossa, sim, eu acho difícil quando eu recebo alguma crítica, eu fico triste. Quando fere o nosso ego, a gente fica assim. Sim! E aí, geralmente, eles sempre colocam só o que eu mais gosto de fazer. Aí eles falam, eu vou desistir às vezes, mas eu reviro a volta e tô lá de novo, sendo chata lá de novo. Mas é isso. E, Gabriel, eu contei um pouco da minha experiência e tal, mas eu queria saber como que você ajuda as crianças e adolescentes a desenvolver inteligência emocional. E o que é também, que eu também não sei. Bom, inteligência emocional é você saber lidar com as suas emoções, tentando controlar. E hoje é o que muitos jovens, infelizmente, não estão conseguindo. Mas isso é que nem eu te falei, a questão da pressão. Antigamente, em comparação com dos nossos pais eles não tinham tanto essas demandas que tem hoje, né? Então, quesito assim, tipo, era mais trabalho, e hoje a gente já muda um aspecto para os jovens, né? Então, a inteligência emocional, nesse sentido, de falar sobre a importância dela, seria, primeiro de tudo, acolher, né, sem julgar. Porque hoje o que vejo muito, principalmente entre amigos, famílias, é o choque entre gerações, né? Mas a geração de vocês tem coisa muito fácil. Na minha época não era assim, não. A gente tinha que acordar lá 5 horas da manhã para tirar leite da vaca. Quem nunca ouviu? Sim. Quem nunca ouviu? Mas assim, é que nem eu falei, não é julgando a geração antiga também, porque eles tinham outras demandas, né? Então a gente não pode fazer esse julgamento deles. E entre os jovens, a inteligência emocional, a gente tem que fazer esse acolhimento. Por quê? Porque você julgando ele, aí entra naquele estado assim, nossa, é que nem ele falou assim, será que eu sou tão ruim assim? Eu sou tão ruim, eu sou tão chata assim. Então é pra tanto que... Agora eu vou trazer coisas assim, eu acho que todo mundo gosta um pouco também de desenhos. Eu gosto de falar também de desenhos, sobre a arte também, que é um trabalho que eu desenvolvo na psicologia. Vou tocar nessa ansiedade, por quê? Principalmente nesse sentido de inteligência emocional, porque se você pegar os desenhos de hoje com os de antigamente, quem assistiu aí Dragon Ball Z, aquelas lutas eram 5, 6 episódios pra terminar, né? Então, tipo assim, o jovem, a criança daquela época, tinha uma tolerância de esperar. Eles aprendiam que tudo tem no seu tempo. Mas hoje, se você pegar desenhos mais atuais, eles entregam tudo de bandeja. Então, tipo assim, é algo bem rápido. Então, o jovem tá nesse negócio assim, tipo, é muito bombardeamento de informação, é coisa entregue rápido. E aí não para muito nesse quesito de falar nas escolas sobre inteligência emocional por isso. É igual, tipo, no TikTok, no Instagram, no Kawaii, são vídeos, os mais virais tem 30 segundos, tem... Eu mesma, eu sou tipo pessoa que, sabe aquelas novelinhas de coreana? Tá passando? Aí ela tem 10 minutos, aí eu coloco no 2x e fico lá, passa 5 minutos no 2x ainda, eu tô, não, quero mais não. E mesmo assim, vídeo de 1 minuto eu assisto no 2x, eu não consigo esperar
aquele 1 minuto passar, parece que é o 1 minuto mais difícil da minha vida. E eu acho que isso tem em jovens também. Porque, meu Deus, parece que é uma eternidade, sabe? Você fica meio, não quero mais. Quer ver? Você gosta de jogar videogame? Não, eu fiz com um propósito de vida. É não jogar nenhum tipo de jogo online, nenhum tipo de jogo assim. Quando, principalmente, tem até polêmica, né? Tá tendo polêmica esses dias no jogo do Roblox. Quando desativaram o chat. Protestos. Mano, eu tenho tanta dor do Falcon. Mas ele fez o que muita gente precisava ter ouvido, muita gente precisava ter pensado, ter refletido. Que, né? Então, se você pegar alguns jogos antigos, você não tinha um mapa para direcionar. Aí as missões eram o quê? Você tinha que procurar no mundo lá assim, em qual personagem, qual NPC. Aí hoje não, hoje você já tem um mapa que te guia. Pra quem, eu acho que vocês já ouviram falar eu gosto de falar desse jogo, é o da Hornet lá, Silksong. Hollow Knight Silksong é uma coisa que o povo todo tá grilado por quê? São personagens que são fortes, né? Então os inimigos estando forte, o povo não tem a paciência para encontrar a tal ferramenta, de aprender como que um boss lá luta contra você. Então você tem que aprender a ler o personagem para depois vencer ele. E hoje, infelizmente, o que vemos é essa pouca tolerância dos jovens, principalmente, também. Eu convivo com pessoas que jogam jogos antigos, têm bem mais paciência que eu, leem mais livro que eu. Eu não me orgulho disso, tá? Eu leio livros, mas é tanto. E a diferença entre eu e eles é muito grande. Eu acho que isso influencia bastante. Porque eu sou de pessoa que não tem muita paciência pra ver um vídeo e eles são tão calmos. É igual vocês dois, eu não sei como que vocês dois... Porque eu já falo 2x, eu acho que vocês dão pra reparar que eu falo muito rápido. E é uma coisa que, tipo, eu e minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, por conta que além de eu falar muito rápido, ela não consegue entender direito. E eu não consigo entender ela, por conta que ao mesmo tempo que ela tá falando muita coisa, eu já esqueci o que ela tá falando, porque ela tá falando muito devagar na minha cabeça. Então sempre acontece isso, né? Eu acho que é muito... Mas você sempre falou rápido, você acha que é por conta das redes? Eu acho que é por conta das redes. Por conta que eu gravo vídeo, então, tipo... Eu falo rápido pra caber em 1 minuto, além de eu colocar no 2x o meu vídeo que já tá falando rápido. Ah, é? Então o meu vídeo é muito rápido, pra dar... Que eu gosto de gravar em 30 segundos, porque pra todo mundo assistir, né? Nossa. E Lohana, como que você enxerga a influência das redes sociais na saúde mental dos jovens? Igual comentei. Sim, chegou minha hora de opinar. Nossa, isso que você tá falando, na verdade, assim, é até de um aprendizado pra mim. Nossa, ficou falando a idade, parecendo que a gente não velho, mas assim, a minha adolescência foi muito diferente, né? Tipo, não tanto, já tinha, né, computador, tinha celular e tal, mas o negócio da rede social, desse negócio de ficar deslizando vídeo, não tinha. E aí faz muito sentido quando você fala rápido, que tem pouca paciência, que... Nossa, faz todo sentido, porque eu acho que isso acontece até comigo adulta, assim, agora, né? Tipo, quando eu paro um pouco de ficar, né, no Instagram... Eu acho que a rede social que eu mais fico, eu acho que é o Instagram. Quando eu dou uma pausa, eu sinto minha vida desacelerar. Eu tendo mais tempo para pensar em mim mesma. Então, assim, pra mim, claramente, dá pra sentir essa diferença. E eu acho que tinha que ter um limite. Eu tento me colocar um limite, apesar de às vezes não cumprir com isso, mas de tanto tempo que eu vou ficar nas redes, deixar o celular para comer, deixar o celular para fazer outra atividade, para que eu consiga dilatar meu tempo, para que tudo não seja tão cheio de informação. E ele falou mesmo, né? A gente é bombardeado de informação e a gente nem aproveita. Eu vi um teste, assim, no Instagram, mas era sobre qual vídeo você lembra dos que você assistiu ontem. Então a gente não retém nenhuma informação e eu devo, vamos supor, assistir tantos vídeos. Já vi assistir 200 vídeos. Sei lá, mas o que a gente guarda? Então eu acho complicado. Igual esses dias eu tava no TikTok. E aí lá tem quando você coloca um ponto na barra de pesquisa, mostra todos os vídeos que você assistiu. Desde o início da sua conta. E aí lá tem as datas. E eu fui ver tipo de um dia e eu fiquei. Eu fiquei, meu Deus, que isso?
nem parece que eu assisto tanto, que você vai assistindo. Sim. E a gente realmente não lembra mesmo. Porque assim, então por que será que a gente precisa de informação se a gente não vai lembrar, não vai levar pra vida? Mas o mundo tá muito assim. E você falando, nossa, é muito interessante mesmo ouvir você falar, porque você é de qual ano? Eu vou fazer 14 anos daqui 6 dias. Aquela tentando fazer conta 2013, 12. Pois é, então eu acho que você nasceu já nessa era do digital, sua infância, adolescência, tudo é construído. Então não existe um antes. Pra gente, eu expondo a idade de todos, né? Mas assim, Sim, pra gente tá bom. existe um antes. Na minha cabeça, eu consigo imaginar uma vida sem isso. É um Na minha celular cabeça, ali pros 12 anos de idade, sou 14. essa vibe. Eu consigo imaginar isso. E pessoas muito jovens não conseguem nem imaginar como é uma vida. Então, quase que não é uma opção por não ter imaginar. Então, vocês são completamente conectados com isso. Eu vi também em algum lugar falando que os vídeos, né, geralmente as pessoas cortam o finalzinho das frases pra ficar mais viral, assim. Não sei nem se é claro o que eu tô dizendo, mas tipo, os vídeos ficam bom dia, boa tarde, e não tem o final da frase. Sim. E algumas crianças estavam falando assim, estavam falando muito rápido, cortando o final das palavras. Mas é completamente incompreensível, assim. Eu acho que é complexo, mas é compreensível porque é o que tá mais acostumado. Você que grava conteúdo, né? Mais específico ainda, você tem os seus conteúdos, tem o tempo, você tem que conseguir passar sua mensagem em 15 segundos. Você não tem. Eu acho que deve ser muito, muito doido viver tão corrido. É diferente. É um bom ponto que você tocou nesse quesito também das crianças começarem a falar, né? Porque a criança, quando ela tá ali no período de 0 a 6 anos, ela vai aprendendo, a gente chama de janela de oportunidade. Então, tudo que ela tem que aprender, assim, sobre cultura, onde ela tá inserida, na escola também, ela retém mais durante esse período. Então, ali já forma a personalidade dela, de certa forma. Ainda não fecha, mas já está bem construída a partir dali. Então, a partir do momento, assim, eu acho que um erro que os pais hoje muito estão fazendo é colocar o filho, assim, assiste o celular aqui enquanto mãe vai fazer comida. Assiste uma TV ali, um programa. Não julgando os pais, lógicos, mas, assim, ficarem atentos, porque até coisa assim, os desenhos, por exemplo, Marcha e o Urso, ele é um desenho que não é muito bom para as crianças de 3, 4 anos estar assistindo. Por quê? Porque ela meio que é meio elétrica, você vê movimento muito rápido, aceleração, desobediência. Então a criança traz aquilo para ela e às vezes fala assim, filho, você não respeita papai não? Você não respeita mamãe não? Mas aonde que foi? É tipo um aprendizado que ela traz para si. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento também ao que os nossos filhos estão assistindo. Lógico, eu ainda não sou pai. Eu falo como se eu já fosse um pai, né? Mas a gente sempre tem que estar atento a essas coisas também. Fiz macho, são meu desenho favorito. Não gostei disso. Foi desmascarada. Eu fui desmascarada, não foi isso, tá? Mas uma coisa que eu acho muito interessante da fala é os memes. Porque tá rolando meme e eu tô sempre falando ele. O meme tá acabando já. E eu tô lá. O meme que tá rolando muito agora. Vocês ouviram o sabor? Sabor energético. Sabor energético. E tudo eu falo com isso. É sabor. E aí eu mudo. E até eu tenho certeza que até eu parar de fazer assim, sabor, vai melhorar muito. Teve a frase do Labubu, que eu falava, nossa, tá muito Labubu. Fase do Labubu. Eu falava, nossa, você tá muito labubônica. E até hoje eu falo, você tá muito labubônica. E aquelas. E o que é labubônico? Labubônica é tipo, nossa, você tá muito bonita, você tá muito legal, muito tudo. Isso é labubônico. Tipo, você é muito labubônico. É muito ligado àquele bonequinho lá, ou tá do lado? Tudo ligado àquele bonequinho. Mas aquele bonequinho não é assim muito bonito. Eu também não acho, não, gente. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu não sei se eu queria ser labubônica. Não, obrigado, deixa eu Então, eu acho que muda muito essa parte de falar. Porque eu tenho certeza que até eu me acostumar de novo a falar as abreviações. Esses dias eu tava escrevendo uma redação, aí eu coloquei porquê, aí eu coloquei PQ, você, eu coloquei VC. O vício de linguagem que muito também tá entrando dos jovens nisso, porque a gente quer muito assim, mas
A gente que tá com aquela conversa longa lá assim, não, vamos abreviar isso daqui. Por que isso não. Até, não, eu escrevo assim tão certo que até quando eu tô digitando assim, um amigo meu falou, Gabriel, por que você já só não fala assim, PQ, você? Agora que eu comecei a utilizar isso, mas eu escrevo tão certo assim que aí o povo fala assim, Gabriel, você dá uma preguiça. Mas é um exercício também escrever certo, né? Porque se a gente vai escrevendo tanto, abreviando, brincando de escrever errado, alguma coisa assim, isso vai virando o seu jeito de escrever. Então, eu acho que você falando aí que escreve muito certo, é um exercício também de se manter escrevendo. É igual, tipo, as pontuações. Eu não consigo colocar pontuações. Tipo, eu sei onde colocar, quando colocar, por que colocar, mas uma mensagem de texto eu não coloco. Nenhuma. Nenhum. Eu sei. Professores de português assistindo e assim. Lohana, como desacelerar um mundo tão acelerado? O que você acha que pode fazer? A gente falando até não tá usando. Eu acho que a gente pode começar a usar um ponto final. A gente pode. Tô brincando. Eu senti uma indireta, né? Eu senti uma indireta. Tô brincando. Mas eu acho que essa sensação da gente não ter tempo é uma sensação muito da nossa época. Eu acho que a gente realmente abrevia tudo para economizar tempo. A gente assiste em 2x pra gente ver mais rápido. E o que a gente faz com esses segundos que sobra, geralmente para ver outro vídeo. Então a gente fica num ciclo muito, muito doido, né, de pressa. A gente já tem uma rotina muitas vezes corrida de trabalho, de estudo, né? A vida na cidade aqui, nossa, já é uma vida muito corrida. Mas uma dica com o Gabriel, na verdade. Ele deu agorinha, falou sobre tempos de descanso, alguma coisa assim. Uhum. Quando eu falei, a gente estava pedindo alguma dica. Eu acho que é isso, a gente encontrar tempo para exercitar e não fazer nada. Eu acho que é um grande desafio. Para mim, é um grande desafio, e assim, acho que para nós todos. Será que a gente consegue ficar, sabe, um tempo parado, contemplando alguma coisa, sem estar na TV, sem estar no celular, sem estar vendo isso? Eu falo até que, com exemplo, ontem mesmo caiu energia na minha casa. E bem no momento que eu estava finalizando o meu trabalho. Então, seria um momento de descanso. Mas aí eu não tinha celular, eu não tinha TV. Eu senti que eu não tinha nada para fazer. Tipo, eu fiquei, nossa, não tenho nada para fazer aqui. E eu fui ler. E assim, eu tenho o Kindle, né? Que aí ele mesmo tem a própria luz. Então, eu consegui ler à noite. E fazia tempo que eu não estava lendo tanto, assim. Eu li muitas páginas. Aí eu falo, gente, mas quase que a vida me obrigou a desacelerar um pouco ontem. E foi tão bom, sinceramente, isso é até engraçado, que aconteceu realmente ontem, hoje a gente tá falando disso. Mas então talvez a gente tenha que ser estratégico e ganhar da vida, sabe? A vida vai querer que a gente continue sempre muito acelerado, corrido, mas a gente tem que respirar e eu acho que encontrar momentos de pausa, momentos de silêncio. Dificílimo, mas eu acho que é isso. Na sociedade tá sabor, pausa. De início hoje, assim, eu vou falar que é verdade, é muito difícil você estar encontrando esse tempo e não é fácil. Mas, por exemplo, você olha todos os seus dias assim, a sua agenda, eu não sei se você organiza por tempo, como que faz, mas tipo assim, eu tenho... Começa com 30 minutos... Aí vai, por exemplo... 30 minutos, tá muito? Tá muito. Não, então... Vamos 5. Então começa ali 5, 10, mas tipo assim, vai devagar. Por exemplo, eu vou parar uns 5 minutos para descansar. Segue de 4 dias assim. Eu tô conseguindo, tá tranquilo para mim? Vou aumentar mais uns 5. Aí vai 10, 15 e assim vai. Porque nada começa assim... Até você desacelerar, porque você tá com isso, por exemplo... Eu trabalho muito com o celular, né? Nesse quesito, assim, porque na conferência lá a gente tem que estar sempre entrando em contato com o supervisor. Tem um pedido tal, coisa e tal aqui. Então, tipo, eu fico até angustiado de estar com esse trem, assim. E o pior é que quando eu quero tirar ele, aí eu chego em casa, eu quero o meu lazer, o que eu vou fazer? Vou jogar no celular. Então, tipo assim, até que meus pais falam assim, Gabriel, você só vive nesse celular, você só vive nesse celular.
Então, assim, uma coisa que eu também tenho dificuldade, mas estou mudando isso pouco a pouco. Eu acho que é bom a gente estar mostrando esse negócio assim, que nós também temos certas dificuldades. E, por exemplo, teve um acampamento da igreja, 3 dias, eles falaram assim, ó, nada de celular, se quiser trazer um livro, ok, se quiser bola, traga. Mas foi os 3 dias mais tranquilos, assim, que eu falei assim, o Senhor já acabou. Só foi ruim pra minha namorada, mas que ficou assim, quando eu peguei o celular... Eu tenho certeza que teve 15 jovens que desmaiou quando eu vi essa notícia, like. Desistiram de Né? ir. Eu, não. Gente, arranjem um tempo pra descansar, vai fazer bem. Sim, Eu gosto de descansar uma vez por ano. Ah, Não, aí não pode... Tá. 365 E dias. não, mas eu descanso um dia, gente. Eu descanso 2 semanas inteiras sem o celular, que eu vou pra um acampamento adventista, que é onde eu me conecto com a natureza, com meus amigos, e lá não pega nem o rede de Wi-Fi. E também, eu basicamente não gosto muito de levar. Já passa a localização pra quem está assistindo, Então, tá quem contribuindo. quiser. E lá a gente interage bastante. E eu reparo o tanto que eu mudei de um ano pro outro, que é, como eu falei, anual. Tem os campuris, que é só desbravador, ou seja, só jovem. E 2 adultos, mais ou menos, 3. E aí você fica, uou, a minha vida tem vida fora do celular. Boa frase. Então você fica tipo, nossa, o último campuri que eu fui foi ano passado. E foi um campuri que foi 4 dias diretos, sem celular, sem nada. E a gente pôde levar o celular. Mas se a gente tivesse com o celular, tipo, pudesse vir do céu alguma internet, ele já ia falar assim, ô, não pode. Tipo, a gente podia tirar foto e tal, mas não podia mexer no celular. Eu achei isso muito confortante, porque eu passei um tempo com meus amigos, que foi uma coisa muito legal, que eu acho que recomendo pra todo mundo fazer. Vocês têm algum momento de lazer com seus amigos? Tem o quê? Algum momento de lazer com seus amigos? Sim. Tem mais é com meus pais no final de semana, que é o prazo da gente descansar, né? Eu, por exemplo, quando... Uma coisa que eu até tava treinando, eu achei bom também, que sábado eu tiro só pra descanso, assim, que eu e minha namorada tem uma coisa de, tipo assim, a gente chega em casa, ela fala assim, nada de celular. Nada de celular. E realmente a gente consegue, é um momento prazeroso, porque a gente pode assistir um filme, a gente conversa, e a gente consegue ler, eu jogo com ela e com a minha cunhada também, é uma coisa gostosa de estar fazendo. Domingo a gente vai pra igreja e fica tranquilo. Agora, quando chega na segunda-feira, que você tem que pegar esse aparelhinho mesmo pra fazer assim, ó. Sim. Nossa, mas é super importante. Muito mesmo. Eu tenho momentos com as minhas amigas, com meus amigos, com meu namorado também. A gente tenta fazer isso. Você falou de tentar ficar mais off um pouco. É muito importante. Equilíbrio, né? A gente, novamente, é um desafio, mas gente, não tem como a gente um dia vai ficar doido. A gente precisa muito equilibrar as parcelas da nossa vida, né? Tipo, não dá pra ser só uma coisa, só trabalho, ou só lazer também não dá pra ser só celular. Tem que ter um tempo off, um pouco de trabalho, um pouco de exercício, de lazer, diversão, compartilhamento entre as pessoas, né? Vocês estão falando aí sobre estar com os amigos, com a família. A gente vai... É dificílimo no mercado que a gente vive, né? Na vida. É um malabar mesmo. Não, e um meme que saiu muito naquela época lá também, assim, principalmente durante a pandemia, foi o meme do... peraí, quem são vocês? Tipo assim, o filho que ficava só trancado dentro do quarto, cai a internet. Quem são vocês? Tipo, pro pai e a mãe, e aí, tipo, aí a internet voltou. Opa, peraí. Aí volta pro quarto e esquece que tem outras pessoas. Gente, o programa tá muito bom, tá uma delícia conversar com vocês. Se eu pudesse, passava a noite inteira aqui. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar com o nosso programa. Nosso tempo já se encerrou também. Foi muito legal ter vocês aqui. Foi um carinho, foi uma coisa muito da hora conversar com vocês. E eu queria conversar com a Lohana. Quais são as suas redes sociais para que a gente possa te acompanhar? Sim. Primeiramente, muito obrigada. Foi ótimo te conhecer a TV. Lohana_Flores. Lohana Flores no Instagram, lá eu coloco algumas coisas da minha carreira. Não crio muito conteúdo, mas dá para atualizar, assim, tipo, quem quiser acompanhar. E Gabriel, quais são as suas redes sociais?
Bom, no Instagram como eu tô reformando, é o Arte Ensina PC. É o que eu coloquei ele agora, assim, mas ainda tá numa fase de teste, então se vocês colocarem assim, vão me encontrar lá. Mas tem pouca coisa ainda, espero que logo eu tenha mais conteúdos para estar disponibilizando. E, gente, não esqueçam de me seguir também, Vida da Banana, vida underline da ponto banana, tá? Eu uso. Tem que usar o ponto. E também eu quero saber, você, pessoal, galerinha aqui, qual tema vocês gostariam de ser discutido aqui no programa, tá? E também agradecer pela presença de vocês mais uma vez, foi muito interessante o nosso programa. E a gente se vê segunda-feira que vem, tá bom, gente? E é isso, até a próxima. Tchau! Tchau!